Olá, pessoa querida! Como você está nesse pós-carnaval? Talvez você seja do time que não parou de trabalhar, ou talvez você seja do time que está aí agora retomando o seu trabalho, os seus estudos, a sua rotina. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui neste episódio do podcast Na Escola da Vida. O tema é como a tua rotina te afeta. Eu sou a Carla Mello e esse é mais um episódio do podcast Na Escola da Vida. E antes de iniciarmos, eu gostaria de te fazer um convite. Se você tem uma lição, algo que você aprendeu aí na escola da vida, que você queira compartilhar conosco, você pode enviar para mim pelas minhas redes sociais ou pelo meu e-mail carlinhamelo84@gmail.com para que a gente partilhe e aprenda juntos aí com a sua história, garantindo o anonimato que você tem direito. Tenho certeza que você tem aí uma lição que a vida te ensinou. Rotina! Oh meu Deus, que palavrinha que carrega aí muitas emoções, não é verdade? Se eu falo para você qual é a tua rotina, certamente você já tem aí um quadro desenhado de como funciona o teu dia a dia. E é claro que aqui nós temos macro questões e as micro questões, e tudo isso vai nos tornar aí uma pessoa única dentro do nosso contexto de organização de vida. Por exemplo, se você é mulher, mãe, se você tem aí um trabalho, você provavelmente tenha uma rotina bastante movimentada, no mínimo, não é? A palavra que muitas vezes a gente usa é corrida. Tô na correria, não tenho tempo para nada. E assim a gente vai levando o nosso dia a dia. A verdade é que com esse episódio eu gostaria de convidar todos nós, eu muito inclusa, a refletirmos e tomarmos consciência de como nossa rotina pode ser usada a favor das nossas emoções, da nossa saúde emocional e mental. E muitas vezes algumas pessoas se cansam, não gostam de rotina, preferem deixar as coisas mais soltas, mas é importante que a gente encontre um equilíbrio, porque uma necessidade humana também é a previsibilidade. E dentro dessa necessidade, é legal que a gente observe como podemos encaixar aí a nossa rotina. O convite que eu tenho para te fazer agora é que você pare um pouquinho e faça aí uma anotação. Isso, exatamente, uma anotação. Qual é a tua rotina matinal e qual é a tua rotina noturna? Por que a matinal e a noturna? Obviamente tem a ver com o fato de que nós tem um momento do despertar e aí isso vai trazer um up ou não. E tem um momento de ir para o repouso, para o descanso, que também precisamos fazer a desconexão desse momento de loucura do dia a dia. Isso vai afetar demais na nossa saúde emocional. Por isso que eu te convido a fazer esse exercício da tua rotina matinal. E o que é importante você observar? Quando você acorda aí de muito bom humor ou você já acorda com aquela sensação de cansaço, de falta de vontade, sem motivação? Às vezes você fica ali apertando o teu despertador na soneca por várias e várias vezes até o último minuto em que você possa aí ficar deitado na cama.
A questão aqui não é a gente se julgar do certo e do errado, lembrando que a comunicação não violenta que eu trabalho e a própria base da comunicação não violenta é isso, é que a gente acolha, observe o que isso tenha a nos dizer. E isso vai nos dizer o quê? Através das emoções. Quando eu acordo, o que eu sinto? Se eu sinto esse cansaço, talvez eu não tenha tido aí uma boa noite de sono. Se eu sinto uma desmotivação, talvez tenha algo aí no meu dia que eu preciso fazer, alguma tarefa, algum compromisso que me desanime, que me faça sentir aí emoções contraditórias. E aí é óbvio, né, gente? Nós temos aqui dentro da nossa rotina aquilo que é obrigatório e aquilo que é, digamos, um pouco mais livre. E óbvio, retornando aqui, isso tudo vai depender de quem é você, de como é a tua vida. Porque, como eu mencionei no exemplo anterior, se você é uma mãe que tem filhos menos aí de 10 anos, eles são dependentes de você de certa forma, dependendo da idade, mais dependentes ou menos dependentes. Ou se você é uma pessoa que cuida de alguém de repente que está doente, você também tem aí uma outra relação. E se você não tem ninguém, você tem outra forma de lidar com tudo isso. Então é importante você fazer essa autoanálise da tua realidade. O importante é mapear a tua rotina matinal e a tua rotina noturna, é você olhar como você se sente. E aí a partir disso é legal você perceber de repente o que você pode fazer para mudar essas emoções aí, se você sente algo como cansaço, se você sente algo como desmotivação, mas para que você mude isso, você precisa tomar consciência. E para tomar essa consciência, eu te convido a respirar fundo e ser o teu próprio laboratório de experimentação. Porque se você acorda aí cansada ou cansado, é importante refletir sobre como foi a sua noite de sono. Nós precisamos de sono de qualidade. E aí aqui já entra a nossa rotina noturna. A rotina noturna é muito importante e hoje nós sabemos que as telas dominam a nossa vida, principalmente através do celular. E a gente sabe que quanto mais estímulo as nossas retinas, os nossos olhos vai recebendo, a melatonina, que é a que induz a gente ao sono, ela não é produzida quando tem claridade, quando tem luz. Isso é uma coisa tão natural, mas a gente esqueceu porque a gente está o tempo todo sempre cheio de luz, sempre cheio desses estímulos visuais e a gente acabou esquecendo que é muito importante ter um escurinho ali para que a gente possa, o nosso corpo se desligar, se desconectar, porque na natureza é assim. Tem o dia que vem o sol e à noite tudo fica escuro. É uma questão de lógica, lógica natural. Um exemplo muito legal sobre como a natureza e os animais, aqui no caso, que eu vou trazer de exemplo, eles têm essa conexão de entender o que é o momento do sono. O meu cachorro, o Duque Caramelo, quando chega a noite que ele quer dormir, ele vai procurar um escurinho. Às vezes ele entra no nosso quarto e ele coloca a cabeça debaixo da cama e ele fica ali, ou então ele vai para trás da cortina da janela para poder se esconder ali da luz. Por quê? Porque ele quer ir se desconectando. Uma dica que eu dou é você se desconectar de telas, seja de computador, de TV, de celular principalmente, 1 hora antes de dormir. É muito importante fazer uma higiene do sono. Aqui já estamos falando da rotina noturna, que influencia a rotina matinal e vice-versa. Perceba como tudo está sempre interligado, não é verdade? Quando a gente vai para esse momento do sono, de repente, quem sabe aí você deixa o teu celular fora do quarto. Ah, mas eu preciso do despertador. Então deixa ele longe de você, porque senão a tentação é grande, não é verdade? Eu bem sei como é isso.
Hoje em dia eu durmo com o celular fora do quarto, justamente porque eu sei que é mais fácil, né, manter aí uma zona de ativação um pouco mais longa, porque para eu pegar o celular vou ter que levantar e fazer todo um processo. Aqui a gente vai tomando consciência desses pequenos passos do que é possível, óbvio, sempre do que é possível dentro da nossa realidade. Mas procure fazer uma higiene do sono. Alimentação geralmente 3 horas antes de você dormir. Essa questão das telas 1 hora aí antes de dormir. E principalmente uma higiene mental. Uma higiene mental para que você não fique pensando nos problemas, nas coisas que você vai ter que fazer no outro dia. Aí aqui já entra um planejamento dentro do contexto do nosso dia, dentro do contexto da nossa rotina. Se a gente consegue se organizar e se planejar durante o dia, a gente pode fazer isso antes de dormir. Antes. Por exemplo, amanhã eu preciso fazer almoço ou eu preciso sair. Então eu vou fazer essa organização aí do meu próximo dia ali no finalzinho da tarde, antes do anoitecer. Mesmo que eu não trabalhe, mesmo que eu não tenha aí um compromisso com outras pessoas, as minhas tarefas cotidianas eu posso fazer essa organização e planejamento, porque daí quando eu vou deitar, eu tô com a minha cabeça mais livre. Só que eu sei que não é fácil, não é fácil. Então uma outra dica que eu deixo aqui é você deitar na cama e fazer um processo de respiração consciente e relaxamento através do exercício de escaneamento do corpo. Como que funciona? E aí você vai ver que muitas vezes você vai ter que retornar, porque o teu pensamento, a tua mente, ela vai longe, mas aí você tem que trazer ela de volta. E usa a tua respiração como âncora para isso. Como assim? Você vai deitar de costas, né, com a barriga para cima, esticar o teu corpo, fechar os teus olhos. E aí você vai respirar profundamente, inspirando o máximo que você puder, para que você traga essa respiração ali para o teu abdômen. E aí você vai soltar, você pode até fazer pela boca, né? Um barulhinho de olhos fechados. E aí você vai pensando lá no teu pé. Aí você pensa, relaxando, relaxando. Imagine os teus pés relaxando. Aí, dependendo do contexto, você pode relaxar os dedos, você pode ir dividindo ali esse relaxamento. Relaxa os dedos dos pés, o calcanhar, o peito do pé. E aí você vai subindo, subindo, subindo até chegar na cabeça. Pode ser que num dia ou outro você já resvale direto para o sono. E pode ser que num dia ou outro você tenha aí muita dificuldade para fazer esse escaneamento corporal. Mas é um exercício que eu uso, às vezes, como eu digo, às vezes funciona rápido, às vezes não funciona e tá tudo bem, né? É importante você perceber aí, de repente, se você não tem algum nível de insônia. O mais importante da tua rotina noturna é você ter consciência de quantas horas você precisa dormir para acordar bem, porque daí volta lá na rotina matinal. Às vezes, se você acorda cansada, é porque você não teve uma boa noite de sono. E não ter uma boa noite de sono afeta a nossa rotina do dia todo. E isso eu nem preciso te convencer, porque eu tenho certeza que você já deve ter tido algum dia por aí em que você passou, já acorda irritada, irritado, não consegue se concentrar. Por quê? Porque o corpo não descansou. O corpo precisa descansar. É muito importante manter essa rotina aí de sono, fazer uma higiene de sono, uma rotina noturna de qualidade e uma rotina matinal de qualidade. Mas por que tudo isso? E claro, eu tô te dando aqui dicas muito rápidas, existem várias formas, você pode encontrar a tua forma. Tem um livro que se chama O Milagre da Manhã, que foi um best-seller aí, que ele dá uma formulazinha ali para que você siga a tua rotina matinal, por exemplo. Mas eu considero que cada pessoa vai encontrando a sua rotina. A minha dica da rotina matinal é, se você não conseguir incluir a meditação na tua vida ainda,
de você fazer pelo menos ali um momento de 3 a 5 minutos de respiração consciente, sem se preocupar com o que vem, para que você vá percebendo as emoções, se elas vão mudando ao longo do tempo, porque você talvez não saiba o teu padrão. Quem sabe você já é uma pessoa que acorda irritada todos os dias e você nem se deu conta disso. Quando você vem para essa respiração consciente de você acordar e não pegar o telefone, a primeira coisa que faça quando acordar é respirar e se conectar com o teu corpo. E a respiração consciente também serve de âncora nesse sentido. São pequenos passos que eu te convido a fazer para que você perceba aí como a tua rotina te afeta. Se você tem interesse, você pode fazer esses testes. Por quê? Porque isso vai refletir diretamente na tua qualidade de vida e principalmente na tua saúde emocional. Se você quiser saber mais, você pode aí baixar o meu guia prático para o bem-estar, que é gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí depois você me conta outras dicas que eu deixo nesse guia para que você coloque aí no seu dia a dia e cuide da sua saúde emocional, porque a saúde emocional é um fator de proteção da nossa saúde mental. E a prevenção, como já diz o ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. Espero que você tenha aproveitado, deixe seus comentários aqui, compartilhe, curta este vídeo e eu te espero no próximo episódio. Até mais!